A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para darmos continuidade à nossa sequência de série de estudos expositivo da Epístola de Paulo aos Romanos. Desta vez estaremos analisando o versículo 16 e o versículo 17. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative aí as notificações, o sininho, para você ser avisado pelo YouTube a próxima sequência de vídeo que estaremos postando aqui no canal. O texto que nós estaremos analisando, os versículos, é o versículo 16 e o versículo 17 do capítulo 1, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. Então são esses dois versículos que estaremos analisando no nosso estudo de hoje. Versículo 16: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí vem a primeira pergunta: por que Paulo seria tentado a envergonhar-se do Evangelho? Porque ele diz: porque não me envergonho do Evangelho. Então haveria uma possibilidade do apóstolo se envergonhar do Evangelho. Então, qual seria uma das razões por que Paulo seria tentado a envergonhar-se do Evangelho? Uma das razões seria porque o Evangelho era identificado como um carpinteiro judeu pobre que fora crucificado. Então, a mensagem do Evangelho que Paulo ele trazia consigo era a respeito de um carpinteiro, de um judeu que morreu numa cruz, que foi crucificado. É esse o Evangelho, a mensagem do Evangelho que Paulo ele trazia. E nós vamos ver que Roma ela tinha muitos filósofos e muitas filosofias, e eles não dariam tanta importância a uma mensagem deste nível, dessa natureza, de um homem que nasceu numa manjedoura, de um homem que morreu, foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. Eles tinham grandes filósofos, grandes filosofias, e eles se orgulhavam disso. Então, essa mensagem não traria tanta importância para os romanos. Um outro detalhe que nós podemos também analisar é que Roma era uma cidade altiva. O evangelho ele vinha de onde? De Jerusalém, a capital de uma nação minúscula que Roma havia conquistado. Então Roma havia conquistado Jerusalém, Jerusalém estava sob o domínio romano. E por que dar uma atenção a uma mensagem que vinha de Jerusalém? Um homem pregando sobre um judeu que morreu numa cruz, que foi crucificado. Então eles não dariam tanta importância a esse tipo de mensagem. E nós vamos ver que Paulo ele não se envergonha do evangelho, mesmo tendo várias razões por que se envergonhar, porque sua mensagem talvez não traria tanto efeito, não surgisse tanto efeito. Mas quais são os motivos que Paulo ele não se envergonhava realmente do evangelho? Paulo tinha uma convicção, primeiro, que o evangelho é de Cristo. Ele disse no versículo 16: eu não me envergonho do evangelho de quem? De Cristo. Então, nós vemos que qualquer mensagem que alguém transmitia, qualquer mensageiro que trazia uma mensagem vinda do imperador, esse era motivo de credibilidade entre os romanos. Mas essa mensagem do evangelho, ela vinha de Cristo.
Será que ela trazia tanto impacto? Será que ela despertaria tanta atenção, chamaria tanta atenção dos romanos? Certamente que não, mas Paulo ele tinha uma convicção de que essa mensagem ela não vinha de um imperador, mas ela vinha de um Cristo ressurreto e de um Cristo que é o Filho de Deus. Então ele tinha uma convicção muito grande da origem dessa mensagem. Por isso que ele diz que ele não se envergonha, porque a origem da mensagem é Cristo. Essa mensagem veio de Cristo. Então, por isso que ele não se envergonha do Evangelho. E segundo, por que se envergonhar do poder? Paulo diz que não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. Mas por que se envergonhar do poder? Porque Roma se orgulhava do poder. O Império Romano era muito poderoso, era um império conquistador. Há um dizer que diz que Grécia tinha sabedoria, mas de Roma vinha o poder. Então, se o evangelho é o poder, então por que isso interessaria tanto a Roma, sendo que Roma era considerada uma cidade poderosa? E nós vamos ver. O filósofo Sêneca chamou a cidade de Roma de fossa da iniquidade. E o escritor Juvenal chamou-a de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. Então Paulo ele não podia se envergonhar do evangelho, porque esse evangelho levaria a essas pessoas que viviam na imunidade, essas pessoas que viviam na iniquidade, essas pessoas que eram inundadas pelo pecado, a serem transformadas por essa mensagem do Evangelho, essa mensagem transformadora, essa mensagem que transforma a vida das pessoas. Então, ele é o poder de Deus. Para quê? O Evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas, daquelas pessoas que vivem uma vida no pecado, uma vida distanciada de Deus. E o terceiro motivo porque Paulo ele não se envergonha do evangelho é porque o efeito do evangelho é o poder de Deus para a salvação. Os romanos conheciam muito bem essa palavra, salvação. Por quê? Porque significava no tempo de Paulo, né, livramento, se aplicava ao livramento pessoal e nacional. Então os imperadores, geralmente eles se obtinham desse título de Salvador. Os médicos também recebiam esse título de Salvador. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas para a salvação de quê? O Evangelho, ele livra os pecadores do castigo e do poder do pecado. É essa a principal mensagem, é essa a finalidade do Evangelho. É livrar os pecadores do castigo e do poder do pecado. É essa a finalidade e o propósito do Evangelho. E em terceiro, né, o Evangelho, Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque esse Evangelho é para todo aquele que crê. Não se tratava de uma mensagem exclusiva apenas para judeus ou para gentios. Era para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisavam ser salvas. Então, Paulo vem trazendo uma mensagem de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, para todas as pessoas que creem nesse evangelho. Marcos 16:15 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a comissão dada por Cristo. Então, Cristo nos enviou a pregar um evangelho que salva todos aqueles que nele crê. Não apenas um grupo de pessoas, mas todos aqueles que creem na mensagem do evangelho. E por que o versículo 16, na parte D, fala que primeiro do judeu? Porque, em primeiro lugar, o evangelho ele foi pregado aos judeus. Deus chamou a nação de Israel
para conhecer a mensagem, para conhecer os seus mandamentos e assim difundir a sua mensagem às demais nações, aos demais povos. Então, aos judeus foram entregue essa missão, essa incumbência. Por isso que Paulo cita primeiro o judeu, depois o grego, depois o gentil, porque Paulo chama todos aqueles que não são judeus, ele chama de gregos. Então, os gentios estão incluídos nessa palavra, né? Nesse povo chamado grego. E aí Paulo vai dizer no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então observa a continuidade do versículo 16, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele não se envergonha do Evangelho, porque além dele ser o poder de Deus, no Evangelho está também o que? Revelada a justiça de Deus. Então, o que é a justiça de Deus? Quais são, a definição dessa justiça de Deus e qual é a sua implicação no Evangelho? Nós vamos ver que pela morte de Cristo, Deus revelou sua justiça ao punir o pecado. Então, a justiça de Deus estava sobre o homem estava sendo condenado pela justiça de Deus, porque Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, o homem estava sobre a condenação do pecado e debaixo da condenação da justiça de Deus. Então, para Deus cumprir a sua justiça, Cristo veio no lugar do homem, tomou sobre si os nossos pecados, morreu na cruz do Calvário. E ali, na morte da cruz do Calvário, Deus puniu o nosso pecado na pessoa de Jesus Cristo. E assim Cristo cumpre a justiça de Deus em sua vida. E em segundo lugar, na ressurreição de Cristo, ele revelou a sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Então, Paulo diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, o Evangelho traz esse conteúdo, traz essa mensagem sobre a morte de Cristo, que cumpriu a justiça de Deus, e a sua ressurreição ao absolver o homem do poder do pecado. Então, aí se cumpre a justiça de Deus no Evangelho. E aí nós vamos encerrando esse vídeo aí desses 2 versículos do capítulo 1 de Romanos, e nós esperamos você aí, nos próximos vídeos aí que serão postados, essa continuidade aí dessa série de exposições bíblicas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.